Oi, gente, como é bom ter você aqui comigo para o último episódio da série Patchwork para Todos. Você está no meu canal, o canal da Papel com Pano. Eu sou Roberta Luz e não canso de dizer como eu amo a presença de vocês. Como eu disse, hoje é o 7º e último episódio da nossa série e você não vai querer ficar de fora, eu tenho certeza disso. Afinal, nós já fizemos os 6 blocos e agora precisamos montar a manta unindo os blocos. Mas se você ainda não terminou os seus 6 blocos, não se preocupe, porque todos os vídeos ficarão ainda inteiramente disponíveis para você aqui no meu canal. Mas não demore muito, porque o friozinho está chegando e nada melhor que uma mantinha para aquecer assistindo uma TV, não é mesmo? Ainda mais se for feita por você. E se você não tiver feito os seus blocos, não tiver fazendo os blocos, ainda assim eu acho que vale a pena assistir, porque hoje nós teremos uma boa noção dos entremeios, o que são os entremeios, o que são as laterais, o que são as molduras e quais as medidas mais usadas para isso tudo que eu falei. Então, sem mais blá blá blá, vamos começar. Para começar, nós vamos falar do posicionamento, da ordem dos blocos. Claro que vocês não precisam seguir a mesma ordem que a minha. Vocês vão escolher o posicionamento, a ordem dos blocos que vocês acharem mais bonita. Bom, depois que vocês escolherem qual será o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, o próximo passo é refilar os blocos. O que é refilar os blocos? É cortar todos, deixando-os na mesma medida. O que eu estou dizendo? Vocês vão ter que pegar bloco por bloco, medir. Aquele que ficar com a menor medida, você precisa igualar os demais. Claro que a diferença vai ser mínima. Por exemplo, a nossa proposta é que os blocos fiquem todos com 30 por 30 centímetros mais a margem de costura, ou seja, 31 por 31. Mas, gente, por mais que a gente meça direito, por mais que a gente corte o mais perfeito que a gente puder, por mais que a gente costure tudo direitinho, é humanamente impossível que fique todos iguais. Você sabe por quê? Porque os cortes são diferentes. Uns têm mais peças, mais cortes, o outro tem menos. Então, uma diferença mínima vai existir entre eles. É mínima. Se não for mínima, alguma coisa está errada, mas vai existir. Então, a gente precisa que todos fiquem do mesmo tamanho. Se a gente não fizer isso, os entremeios, eles vão ficar desalinhados e aí vai ser perceptível e não vai ficar legal. Por mínimo que seja a diferença, isso vai acontecer. Então, não se esqueçam. Depois que a gente escolher o posicionamento dos blocos, a gente precisa deixá-los todos do mesmo tamanho. Com os blocos todos do mesmo tamanho, o próximo passo é escolher os entremeios. Você sabe o que é um entremeio? Os entremeios, eles servem para unir os blocos. Então, nós temos aqui um entremeio, 2 e 3. Eles estão unindo os blocos, formando fileiras na horizontal. E aí, nós temos uma faixa que vai unir esta fileira a esta fileira. E temos uma outra faixa que vai unir a terceira fileira nas demais. E aí, temos uma superior e a outra inferior. Normalmente, essa é a primeira moldura. Geralmente, a gente tem 2 molduras em um trabalho. Nós podemos chegar até 3 no máximo. Mais do que isso não fica legal.
E qual a medida dessas 3 molduras? Bom, tudo vai depender do tamanho final que você quer chegar com o seu trabalho. O importante é que a medida dessas 3 molduras seja diferente e que você vá da mais fina para mais larga. Por exemplo, se você escolher ter 3 molduras, você começa com a primeira mais fininha, geralmente aí de 4 ou 5 centímetros. A segunda você vai alargar mais um pouquinho, colocando de uns 7 a 8 centímetros. E a última é bom que não passe de 13 centímetros, a não ser que a gente esteja falando de uma colcha, de uma peça muito grande. Mas no nosso caso não pode passar de 13 centímetros. Tá certo? Então, se você quiser colocar 3 molduras na sua manta, fique à vontade. Eu coloquei 2. Como eu coloquei 2, eu já comecei com o tamanho intermediário. Então, a nossa primeira moldura terá 8 centímetros de largura, mais a margem, claro, tá? Então, o total será de 9 centímetros. E os entremeios? Eu não falei da largura dos entremeios. Eles podem ter uma medida, uma largura diferente da primeira moldura? Podem, geralmente mais finos. Por exemplo, a primeira moldura mede 5 centímetros de largura. O meu entremeio pode ser de 5? Pode. Pode ser de 4? Pode. E o que eu fiz? Eu coloquei os meus entremeios da mesma largura. Por quê? Eu fiz uma coisa diferente aqui e vocês vão entender no nosso processo de construção de união dos blocos hoje. O que eu fiz de diferente? Geralmente a gente coloca os entremeios, como eu mostrei para vocês, une as fileiras formadas e aí depois vem com a primeira moldura, o próprio nome já diz, como uma moldura de quadro em toda a volta. E aqui vocês vão notar que eu fiz uma coisa diferente. Ao invés de eu colocar a moldura inteira nas laterais, eu coloquei uma faixa da mesma medida que os entremeios. Por que eu fiz isso? Porque o bom do patchwork é isso, você pode criar, tá? Você pode ousar. E eu quis fazer isso porque, como eu estou usando um tecido listrado, eu quis que essa lista ficasse na posição contrária dessa daqui, só para chamar a atenção. Então, eu coloquei um entremeio e coloquei uma faixa em cada lateral do mesmo tamanho do entremeio. Aqui eu fiz a mesma coisa e aqui eu fiz a mesma coisa. Depois que eu vim com a superior e com a inferior, fechando assim a minha primeira moldura. Então, nós acabamos de falar da primeira moldura. E aí, depois a gente vem com a segunda moldura e essa sim eu fiz da forma corriqueira, da forma natural. Eu coloquei de um lado, de outro, depois superior e inferior, fechando assim a nossa manta. Qual que é a largura da faixa que eu coloquei na moldura, na última moldura? Foi 13 centímetros, 13 mais a margem de costura, que chegou a 14 centímetros. Bom, então nós já falamos de entremeios, já falamos da primeira moldura, já falamos da segunda moldura, já falamos que você pode ter 3 molduras e falamos da largura. Tá? Vocês podem escolher a largura que vocês quiserem. Tudo isso vai depender do tamanho final da sua peça. Por quê? Os blocos já estão prontos. Cada bloco mede aproximadamente 30 por 30, aproximadamente, porque eles já foram refilados, lembra? E aí, eu quero chegar, por exemplo, a 1,20 m. Se eu tenho 2 blocos, 2 e eu sei que cada um tem 30, aqui eu já tenho 60.
Para 1,20 m, faltam 60 centímetros. E aí eu vou dividir nesses 60 centímetros nos entremeios e nas molduras, até eu chegar no tamanho que eu quero. No nosso caso, a manta ficou com 1,50 por 1,10, um tamanho ótimo para uma manta de sofá. Agora a gente precisa falar do tamanho desses entremeios, do comprimento desses entremeios e das molduras. Como é que a gente vai saber qual que era o tamanho? A gente já sabe a largura, porque a largura a gente escolhe, tá? Agora a gente precisa saber do tamanho, do comprimento. Então, entremeios, como que nós vamos saber? A gente já sabe que o bloco nós projetamos 30 por 30. Após refilados, eles podem ter diminuído um pouquinho, mas mesmo assim, eu posso cortar os meus entremeios com 30 centímetros mais margem. O que eu acabei de dizer? Que todas essas faixinhas aqui, e no nosso caso, como eu disse, essas 3 e essas 3, então no total são 9, 1, 2, 3, 6, 9, elas vão medir a largura que nós já falamos, a largura que nós escolhemos, por 31 centímetros. 30, que é o tamanho do bloco, daqui até aqui, mais a margem de costura. Então, assim a gente fica sabendo o tamanho desses entremeios. Próximo tamanho que a gente precisa saber, essa faixa de união dos dois blocos de cima com os dois blocos de baixo. Aí nós vamos medir também. Nós já unimos essa faixa com esse bloco, com essa faixa, com esse bloco e com essa faixa aqui. Vamos passar, porque a gente não mede nada sem estar passado. E aí vamos medir daqui até o final. E aí deu, deixa eu ver quanto que deu no meu caso, aqui está o nosso projeto, vou mostrar depois para vocês, deu 84 centímetros. No meu caso, o seu você vai medir quando você acabar de juntar essa fileira na horizontal. Por que você não pode seguir os meus 84 centímetros? Por vários motivos. Primeiro, porque eu não sei o tamanho do entremeio que você escolheu. Então, se aqui for mais largo, isso aqui vai ser maior. Segundo, que eu não sei o tamanho final do seu bloco após você refilar. Então, por mais que a gente tenha projeto, que é o que eu sempre falo que a gente precisa ter, mesmo assim, as faixas e os entremeios, a gente deixa para cortar sempre após os blocos prontos, porque senão a gente pode cortar errado e por causa de meio centímetro a gente perde uma faixa, tá certo? Então, primeiro medir daqui até aqui. Já tenho o meu resultado, meu caso, 84. Então, eu vou cortar 1, 2, 3, 4 faixas de 84 centímetros por a largura que você escolheu. Ok? Entendido? E aí eu vou lá e monto essa primeira parte todinha, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Mas primeiro eu quero deixar tudo bem explicadinho para vocês entenderem o que nós vamos fazer aqui agora. Depois que a gente montar essa parte interna com a primeira moldura, aí a gente vai passar novamente, porque quando a gente passa, a peça alonga, então se a gente medir sem passar, essa medida não vai ser a medida real. Então nós vamos passar, depois de passado, nós vamos medir dessa ponta até lá embaixo, e aí a gente vai saber o tamanho da minha faixa da próxima moldura. E aí eu vou lá e costuro ela. A do lado de cá é a mesma coisa. Eu espero que seja a mesma coisa, porque esse lado do trabalho tem que ser igual a esse, tá? E aí depois que eu costurar essas duas, o que eu vou fazer? Passar novamente e aí sim, para finalizar, eu vou medir daqui até aqui, para eu ter o tamanho dessa faixa aqui. Aí eu vou costurar e assim meu trabalho estará finalizado.
finalizado o topo do trabalho, tá? Que é o patchwork, que a gente chama. O patchwork, eu já expliquei para vocês lá nos episódios anteriores, que o patchwork é o topo do trabalho, que é o que nós vamos fazer aqui, tá bom? E aí a gente finaliza o topo do trabalho. Então, uma vez com as explicações dadas, vamos agora à parte prática. Então, antes da gente passar para a parte prática, eu quero mostrar para vocês o projeto, como sempre. Então, aqui eu tenho o projeto da manta desenhada, aonde eu não desenhei os blocos. Por que eu não desenhei os blocos? Porque os blocos eu fiz o projeto separadamente, cada um no seu episódio específico. Então, essa parte branca que está aqui, elas são os blocos. Então, eu tenho bloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Em volta eu tenho a primeira moldura e os entremeios, e de azul aqui a segunda moldura e os entremeios. Desculpa, a segunda e última moldura, tá certo? A gente já falou das medidas, acho que não cabe repetir aqui novamente. E aí agora nós vamos montar a manta que a gente fez nos outros episódios, unir os blocos que a gente fez nos outros episódios. Então, eu trouxe aqui a segunda fileira para a gente montar, que é esta daqui. A primeira fileira, para adiantar, eu já trouxe montadinha, porque a gente já explicou, já esmiuçou bastante, e aí eu vou colocar aqui como a gente fez nos outros episódios, porque aí vocês vão entender direitinho o que eu tô falando. Bom, então essa aqui é a primeira fileira. Vocês vão ver que aqui eu mudei até o tecido, porque eu achei que para vocês visualizarem essa diferença que eu falei agora, vai ficar mais fácil. Aqui tá no mesmo tecido, que é o listrado, e aqui eu quis mudar, só para vocês agora entenderem mesmo o que a gente acabou de falar, tá certo? A última fileira eu também já trouxe pronta. Então, nós vamos colocar no lugar dela, prontinho. Fiz a mesma coisa, lógico, né? Mudei o tecido, porque aí dá pra gente entender direitinho o que eu acabei de falar. Coloquei uma faixa aqui, um entremeio e uma faixa aqui. Depois que eu coloquei, eu medi, cortei essa daqui e costurei. E a mesma coisa eu fiz na última. Por que eu deixei a do meio para fazer aqui? De propósito, porque emendar esse nesse é igual para todos. A única diferença dessa fileira do meio é que ela vai ter uma faixa de união em cima e uma faixa de união embaixo. Enquanto que a primeira fileira eu só tenho em cima. E a última fileira eu só tenho embaixo. Lógico, porque se essa daqui eu tiver uma em cima e uma embaixo, e essa daqui eu também tiver uma embaixo e uma em cima, essa daqui eu não vou precisar de fileira nenhuma, porque ela vai se unir a essa daqui. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos unir este bloco nesse daqui, através de um entremeio. Depois que a gente fizer isso, nós vamos colocar as duas faixas laterais. Depois que a gente colocar, nós vamos medir e vamos colocar a de cima e a de baixo para depois unir tudo. Então, aqui estão os blocos. Eu já trouxe o entremeio cortadinho, as faixas laterais também. Depois a gente fala do resto. Então, agora nós vamos para a máquina, porque a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o entremeio unindo esses dois blocos. Bora para a máquina. Continuando, nós vamos agora unir os dois blocos conforme a gente falou. Primeira faixa que eu vou costurar vai ser o entremeio. Tanto faz eu costurar no bloco de cá ou no bloco de cá.
Então, vou colocar direito com direito. Ele tem que estar bem do tamanhozinho. Pode estar até um pouquinho maior e depois a gente corta o excesso. Claro, não pode estar menor. Vou colocar aqui uns 3 alfinetinhos no máximo, não precisa mais que isso. E aí vamos levar para a máquina e costurar. Costura comum, simples, respeitando um pé de máquina. Quando a gente vai costurar as laterais e os entremeios, a gente precisa respeitar a mesma margem de costura que a gente fez, que a gente usou nos blocos. Por quê? Porque senão a gente vai acabar escondendo as pontinhas dos blocos e não é isso que a gente quer. Então vamos respeitar a mesma margem de costura que a gente usou desde o início, desde o primeiro bloco, que no meu caso é 1 centímetro, meio para um lado e meio para o outro. Mesmo eu colocando alfinete, eu costumo ir ajeitando, às vezes eu acho que fica mais fácil do que o alfinete para certas coisas. Então a primeira costura já foi feita. E agora nós vamos costurar o outro bloco nessa faixa. Então nós vamos trazer o bloco, colocar direito com direito, bem rentinho. Vou colocar uns alfinetes. É nesse momento que eu falo que os blocos precisam estar todos do mesmo tamanho, porque senão as faixas laterais e os entremeios, eles vão ou sobrar ou faltar em algum momento. Então, vamos lá, costuramos o próximo bloco. Antes de ir para o ferro passar, nós já podemos costurar a faixa deste lado e a faixa deste lado. Nesse momento, o ferro ainda não vai interferir. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar a faixa direito com direito, vou alfinetar. Antes de eu costurar, eu já vou posicionar a outra, também direito com direito. Aqui vocês devem ter notado que eu passei com a máquina em cima do meu alfinete. Por que que eu pude fazer isso? Porque eu estou usando alfinete próprio para patchwork, que ele tem uma espessura ideal, tá? E, claro, ele está na posição correta. Se eu tivesse com o alfinete ao contrário, se eu tivesse com o alfinete em pé, claro que eu não poderia passar com a máquina, eu teria que tirar antes. Com isso, nós terminamos a segunda faixa da manta na horizontal. E aí agora nós vamos nos preparar para colocar a faixa superior e a faixa inferior que vai unir nas outras. Então vamos lá. Então agora nós vamos passar o que a gente acabou de costurar para que a gente possa saber a medida exata das faixas que a gente precisa cortar. Claro que eu já cortei as minhas, mas eu preciso explicar para vocês a forma correta de se fazer isso. Eu vou jogar a costura dos blocos para cima das faixas. O que eu tô falando? Que ao invés de eu fazer assim com a costura, eu vou jogar para lá. Por quê? Porque os blocos são mais recortados, tem mais emendas. Então, o ideal é que eles fiquem com a costura jogada para o lado que tem menos emenda. E a nossa lateral não tem, a nossa faixinha não tem emenda nenhuma. Aqui a mesma coisa. Eu insisto com vocês com essa forma de passar a costura, justamente porque isso é importante. O patchwork, ele tem muitos detalhes. Então, se a gente puder prestar bastante atenção em cada detalhe, com certeza o resultado final vai ser bem melhor. Então, tudo passadinho, vou virar para o lado direito e vou ajeitar novamente. Aí, nesse momento aqui,
eu já posso medir para eu saber o tamanho da faixa de união que eu vou precisar cortar. Eu já trouxe a minha cortadinha aqui para adiantar. Como a gente já falou, ela tem 9 centímetros já com a margem. Você pode escolher a medida que você quiser. E aí eu vou costurar uma em cima e a outra embaixo. Vocês vão ver que a minha tá até um pouquinho maior do que eu preciso. Tá vendo? Porque ela deu 84 centímetros. Mas quando eu cortei, como eu cortei para a gente filmar o vídeo, eu não sabia exatamente de quanto que eu ia precisar. Então eu dei uma boa margem de sobra, tá? Para eu não perder a faixa. Mas vocês que vão cortar na hora, vocês não precisam perder esse pedacinho de pano aqui pra gente, que a gente usa bastante, né? Então, vocês não precisam perder, vocês podem medir e cortar exatamente na medida. Então, agora nós vamos para a máquina costurar as duas faixas. Essa costura, gente, só para esclarecer, está sendo feita com a mesma margem de costura, como eu disse anteriormente, que no meu caso é 1 centímetro. Cuidado ao costurar faixas longas, porque elas saem do lugar facilmente sem que a gente perceba. Aí depois tem que desmanchar tudo. Uma faixa costurada. E agora nós vamos fazer a mesma coisa com a outra. Sempre direito com direito. Mais uma etapa pronta. Agora nós vamos costurar, essa camada do meio com essa primeira e essa segunda. Então, vamos para a máquina para a gente finalizar a manta com a primeira moldura. Depois vai faltar apenas a última moldura. Já estamos então com a primeira fileira prontinha, a segunda e a terceira. E agora vamos uni-las. Vou pegar a terceira, colocar direito com a segunda, alinhar e vamos para a máquina unir uma à outra. Colocar bem certinho. Quem quiser colocar uns alfinetinhos, fique à vontade. Eu agora não vou usar. Quem preferir se sentir mais seguro é só colocar uns alfinetes daquela forma que eu falei, nesse sentido, daqui para lá, porque aí não tem necessidade de tirá-los a hora que a gente estiver costurando. Quem optar por não colocar alfinete igual eu tô fazendo, então vai ajeitando à medida que a máquina for andando. A margem de costura vocês já sabem, a mesma. Costurada. Vamos direto agora fazer a mesma coisa, unindo a primeira fileira, que são os 2 primeiros blocos, na fileira do meio. À medida que a manta for crescendo, a gente vai precisar ir tomando mais cuidado com o peso. O peso da peça, a gente corre o risco de o pano sair do lugar. Então, ele pode escorregar por causa do peso, aqui principalmente porque eu estou em cima da mesa, em pé, então o que está caindo aqui está pesando, obviamente. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com o peso. E com isso, nós já conseguimos unir as 3 fileiras na primeira moldura. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar o que a gente acabou de costurar e vamos medir para cortar a segunda moldura. Eu já cortei, então eu vou só explicar para vocês o que eu já expliquei, mas vou repetir. Agora, o que eu vou fazer? Vou passar. Depois que eu passar, eu vou medir daqui até o final. Deu 1,22 m, por exemplo, que foi o meu caso, tá? Então, eu vou cortar uma faixa de 1,22 m pela largura que eu escolhi, que no meu caso é 13 centímetros. Deste lado, a mesma coisa. Então, eu escolhi esse tecido bem lindo, que é um floral.
nos mesmos tons. Como eu fiz com a primeira moldura, eu já cortei maior para adiantar e depois eu acerto. Mas vocês já sabem exatamente a medida que vocês vão precisar cortar. E aí eu vou costurar uma do lado direito, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Aqui. Ok? Então vamos costurar uma aqui e a outra aqui. Depois que elas já estiverem costuradas, nós vamos passar novamente, medir, aí sim nós vamos saber a medida das outras duas faixas que nós vamos precisar, as duas últimas. E uma será costurada na parte superior e a outra será costurada na parte inferior, tá certo? Então, vou recolher tudo, foi só um apanhado geral para vocês e agora vamos ao processo. Então, conforme a gente acabou de falar, já estamos costurando a primeira faixa da última moldura. Aí você vai falar assim, eu posso costurar primeiro em cima e embaixo para depois costurar dos lados? Pode. Mas aí vem uma outra história que a gente precisa tomar cuidado também, que vai depender da primeira moldura que você colocou. Geralmente a gente segue a mesma direção, né? Se a primeira moldura a gente colocou primeiro dos lados, a segunda a gente coloca primeiro dos lados também. Se a primeira moldura a gente começou pela superior e inferior, a segunda a gente faz a mesma coisa. Coloca também primeiro a superior e depois a superior e inferior e depois as laterais. Só uma questão de estética mesmo. Então a primeira já está ok, já está costurada. Como eu disse, eu já havia cortado, deixando uma sobra. Eu aproveitei e cortei a largura toda do tecido, né? E aí agora eu vou costurar, fazer a mesma coisa do outro lado. Eu cortei a largura toda, porque como eu ia emendar na hora, eu fiquei com receio de dar uma diferença, como eu já expliquei para vocês, e perder a faixa que eu tinha acabado de cortar. Quando eu trabalho com faixas muito grandes, eu prefiro não colocar alfinetes, eu prefiro ir ajeitando à medida que eu vou costurando, porque eu acho que o alfinete te dá uma falsa segurança. Você acha que está tudo muito bem preso e que você pode ir embora, enquanto na verdade não está. Então eu prefiro ir posicionando à medida que eu vou costurando. Com essa costura, nós já estamos com as duas laterais costuradas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar. Depois que a gente passar, nós vamos medir de uma ponta a outra e aí sim nós vamos cortar a faixa superior e a inferior. Então agora eu já passei as duas faixas laterais, já medi, já sei o tamanho da faixa que eu preciso para colocar em cima e embaixo, a largura é a mesma, então só me resta costurá-las. De que forma? Do mesmo jeito, direito com direito, bem certinho. E costurar da mesma forma que as outras. Cuidado com o peso, não deixa pesar porque vai sair torta a costura. É melhor ficar emboladinha assim quando você está costurando do que deixar ela caída. Uma faixa costurada, vamos agora para a última faixa e aí nós completaremos a segunda e última moldura da manta. E assim finalizamos a nossa manta de sofá. O que vocês acharam? Ficou linda, não é mesmo? E eu trouxe aqui também já finalizada aquela que eu sempre trouxe para vocês, os blocos
trazendo uma outra proposta de combinação. Olha como é que ela ficou maravilhosa também. Então, nós temos aqui 3 modelos de manta. Aliás, é um modelo, mas são feitas com tecidos totalmente diferentes, combinações totalmente diversas. E isso eu fiz propositalmente para trazer para vocês um pouquinho de noção do que é combinar tecido. É uma coisa muito gostosa. E assim a gente fecha esse ciclo. Como eu disse, hoje é o último episódio da série Patchwork para Todos. É uma pena que esteja acabando, mas o que está acabando é só a série, porque eu com certeza estarei de volta o mais breve possível, trazendo um pouco do meu conhecimento para você que quer aprender e dividir comigo um pouquinho do seu tempo. Convido vocês a conhecer o nosso site. Falamos bastante de materiais que a gente usa no patchwork, que são indispensáveis, totalmente necessários para que a gente possa construir peças como a gente acabou de construir aqui agora, sem aquele sofrimento de cortar errado, de medir errado, de costurar e descosturar o tempo todo. Lógico, isso faz parte, com certeza, mas se a gente estiver trabalhando com peças certas, com materiais adequados, com certeza isso vai diminuir e aumentar a certeza do nosso sucesso. Então conheça o nosso site, faça uma visita para vocês conhecerem aquilo que nós temos de melhor para oferecer a você. No mais, eu só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigado, espero que tenham gostado e me aguarde porque em breve estarei de volta. E eu quero que o patchwork traga para você aquilo que ele traz para mim, que é um pouco de alívio das tensões, um pouco de paz e muita alegria. Até logo!